O café de esquina em São Paulo estava cheio naquela manhã. O barulho dos talheres, o aroma do pão de queijo saindo do forno e o burburinho constante criavam um cenário comum, quase banal. Mas, para Kaká, tudo se transformou em silêncio absoluto no momento em que ele ouviu aquela frase. Uma frase que entrou pelos ouvidos e atingiu o coração como se tivesse sido disparada de muito perto. Eu só queria um dia reencontrar o homem que cuidou de mim quando eu não podia enxergar. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Kaká parou no meio do caminho, ainda segurando o celular. O golpe emocional foi tão forte que ele sentiu as pernas ficarem pesadas, como se o chão tivesse puxado seu corpo para baixo. Aquela voz, ele reconheceria de longe. A doçura, a pausa entre as palavras, o jeito suave de respirar antes de terminar a frase. Era a voz de Marina, o amor silencioso e impossível que viveu no passado, 3 anos atrás, quando ela ainda estava cega, perdida na escuridão e nas incertezas da vida, enquanto ele era o único ponto fixo, o único porto seguro que ela tinha. Com o coração disparado, Kaká virou lentamente a cabeça na direção da voz. Ali, sentada numa mesa próxima à janela iluminada pelo sol, estava Marina, agora enxergando, agora sorrindo, agora viva de um jeito que ele nunca tinha visto. Mas o que destruiu o resto das forças dele foi quando notou quem estava ao lado dela. O homem sentado à sua frente, segurando sua mão com carinho, era ninguém menos que Pedro, seu melhor amigo desde a adolescência, o irmão que a vida tinha lhe dado, a pessoa com quem Kaká dividiu sonhos, escola, bola, dificuldades, vitórias e derrotas. Pedro, o cara que sabia de tudo sobre ele, exceto da única história que ele nunca contou. Kaká piscou algumas vezes, tentando processar. O mundo parecia girar mais rápido do que o corpo conseguia acompanhar. Ele deu um passo para trás, encostando involuntariamente a mão no peito para tentar desacelerar a respiração. Não funcionou. Marina estava ali. Marina, que ele cuidou todos os dias, que ele viu chorar, que ele viu sorrir mesmo sem enxergar o mundo. Marina, que nunca pôde ver o rosto dele na época, mas reconhecia sua voz como se fosse um abraço. Marina, que desapareceu da sua vida sem aviso, levada pela própria família durante um período em que ele estava viajando com o clube. Marina, que ele procurou por todos os cantos, em clínicas, em abrigos, em associações, mas nunca encontrou. E agora, ela estava bem na frente dele, só que ao lado de Pedro, seu melhor amigo, seu irmão. A mão que Kaká segurava a xícara começou a tremer. Ele tentava desviar o olhar, mas era impossível. Era ela. Ele sabia. A mesma maneira de inclinar a cabeça quando prestava atenção em alguém falando. O mesmo hábito de apertar os dedos uns contra os outros quando ficava emocionada. O mesmo sorriso leve, delicado, que ele descrevia para ela durante as tardes em que lia histórias no pequeno quarto onde ela morava. O sorriso que ele nunca viu, mas sempre imaginou. E agora, era real. E foi naquele exato momento, quando Kaká pensou que já tinha recebido o suficiente de emoções para um único dia, que Marina disse outra frase, a frase que o derrubou por dentro. Às vezes eu penso, se um dia eu encontrar aquele homem de novo, será que eu reconheço? Kaká engoliu seco. O suor frio desceu pelas costas, mesmo com o ar-condicionado do café ligado. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. E sabia também que ele não podia, não tinha o direito de responder aquela pergunta. Pedro, sem imaginar nada, riu e apertou a mão dela. Amor, quem sabe, né? O mundo dá voltas. Mas olha, quem quer que ele seja, eu agradeço a ele por ter te ajudado a chegar até mim. Essas palavras atravessaram Kaká como uma faca. Ele desviou o olhar e respirou fundo. Precisava ir embora dali. Precisava antes que Marina escutasse sua voz e ligasse os pontos. Precisava fugir daquele destino cruel que colocava Marina e Pedro juntos bem na sua frente. Virou-se para sair. Queria desaparecer. Mas o destino, esse velho teimoso, não deixou. Pedro ergueu a cabeça e o reconheceu imediatamente. Kaká, meu irmão, gritou, levantando o braço e chamando a atenção de todos. Cara, chega aqui. Você sumiu. Marina virou o rosto na direção dele, curiosa.
Kaká sentiu o coração quase pular pela boca. Ele tentou disfarçar, mas não tinha como ignorar. Atravessou o salão devagar, como se estivesse caminhando em areia movediça. Cada passo era difícil. Cada metro parecia uma tortura. Quando chegou perto, Pedro deu um abraço forte e animado. Achei que você nunca mais ia aparecer, disse ele, com seu jeito expansivo de sempre. Kaká forçou um sorriso, mas parecia uma máscara prestes a cair. Tava corrido esses dias, respondeu, com a voz propositalmente baixa. Marina estendeu a mão, educada. Oi. Prazer, eu sou a Marina. O tempo parou. Ele conhecia aquela mão. Quantas vezes ele segurou? Quantas vezes guiou seus passos? Quantas vezes enxugou lágrimas sem que ela pudesse ver quem estava ali? A mão dela estava a poucos centímetros da dele. Um gesto tão simples. Mas para ele, era como tocar o passado. Ele apertou devagar. Prazer, sou o Kaká. A expressão dela mudou levemente. Uma sombra de lembrança passou por seu olhar. Sua voz, murmurou ela, quase imperceptivelmente. Parece tão familiar. Kaká congelou. Pedro não percebeu nada, mas o coração dele sabia que Marina estava a um passo de reconhecer o passado. Tentando quebrar o clima, Pedro sorriu. Marina é a mulher da minha vida, irmão. Você precisa conhecê-la melhor. Ela tem uma história. Nossa, você não imagina. Kaká quis dizer, eu conheço. Eu conheço cada detalhe dessa história. Mas ele apenas sorriu e assentiu. Pedro continuou, orgulhoso. Ela já passou por muita coisa. Ela ficou cega durante um ano inteiro, acredita. Mas teve um cara que cuidou dela. Um cara que aparecia lá todos os dias. Ela sempre fala desse anjo da vida real. Kaká olhou para Marina. Ela estava observando o rosto dele com um interesse impossível de esconder. Eu só queria ter dito obrigada a ele, disse Marina, com um sorriso triste. Ele mudou minha vida quando eu achava que nada mais tinha sentido. Essas palavras foram demais. Kaká sentiu uma onda de dor tão profunda que precisou olhar para baixo para não desmoronar ali, na frente dos dois. Com licença, disse ele, respirando fundo. Eu preciso ir. Marina franziu leve os olhos, como se tentasse interpretar a reação dele. Pedro não entendeu, mas deu outro abraço caloroso. Vamos marcar algo, irmão. A gente precisa colocar o papo em dia. Kaká apenas respondeu. Claro. E saiu. Ao atravessar a porta do café, a luz do sol bateu forte no rosto dele. Mas nada, absolutamente nada, doía mais do que o reencontro inesperado entre ele e Marina. O reencontro que ele sonhou tantas vezes, mas que agora acontecia na situação mais cruel possível. O amor silencioso da vida dele estava a poucos metros, mas pertencendo a outro homem. Não qualquer outro, mas o seu melhor amigo. Kaká caminhou pela calçada lotada, mas o mundo parecia vazio. Ele se lembrava de cada detalhe do passado. A primeira vez que viu Marina sentada no banco da clínica, tremendo por não conseguir voltar sozinha. A primeira noite em que ela pediu para ele descrever o pôr do sol. A forma como ela tentava imaginar o mundo através da voz dele. As risadas, as lágrimas, o carinho, a confiança, a esperança e, principalmente, o dia em que ela desapareceu sem deixar nenhum bilhete. Ele ficou desesperado. Procurou por semanas, meses, e quando finalmente encontrou informação, soube que a família dela a levou para o interior para uma cirurgia experimental. Ele nunca soube se ela tinha enxergado novamente. Nunca soube se ela estava bem. Mas hoje, ele soube. E soube também que, no final de tudo, ele não fazia mais parte da vida dela. Quando chegou em casa, Kaká se jogou no sofá, passando a mão pelo rosto. Lágrimas teimosas surgiram. Ele nunca foi de chorar, mas agora era impossível conter. A frase de Marina ecoava na cabeça dele. Será que eu reconheceria se encontrasse ele de novo? Ele respondeu baixinho, sozinho. Você já encontrou, Marina, só que não pode saber. O celular vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Mano, a Marina adorou você. Vamos marcar algo mesmo. Ela disse que sua voz é muito calma, muito familiar. KKKKK.
Kaká fechou os olhos, apertando o celular com força. Familiar. Claro que era. Ele se levantou, foi até a janela, observou a cidade em movimento. Sabia que precisava decidir o que fazer. Sabia que, agora que Marina estava ali, a vida não deixaria as coisas fáceis. Mas também sabia de uma coisa maior. Ele não podia destruir a felicidade dos dois. Ei! Com essa certeza esmagadora, terminou seu primeiro dia dessa nova fase, repleta de tormentas internas, memórias dolorosas e uma escolha que ele já sabia que teria que fazer. O destino tinha colocado Marina novamente no seu caminho, mas ela não era mais do mundo dele. E ele sabia que, no final, talvez o único papel que lhe restava era o silêncio. A madrugada em São Paulo parecia mais longa do que o normal. O céu estava nublado, o vento frio batia nas janelas altas do apartamento e Kaká estava sentado no sofá, ainda com a roupa do treino, a cabeça apoiada nas mãos. Desde que saiu do café naquela manhã, sua mente não encontrou um único instante de descanso. Todas as frases de Marina ecoavam dentro dele como se tivessem sido gravadas na alma. Eu queria tanto agradecer aquele homem. Será que eu reconheceria? Sua voz parece tão familiar. Essas palavras não saíam da cabeça dele. E a ironia era dolorosa. Ela não fazia ideia de que o homem que estava sentado a poucos metros dela, naquela manhã, era exatamente aquele que ela passou anos tentando lembrar. Mas havia algo ainda mais cruel. Agora ela era namorada do Pedro, e isso mudava tudo. Kaká sentia como se estivesse preso em um labirinto onde todas as portas davam no mesmo lugar. A dor. O celular vibrou novamente. Era Pedro. De novo. Pedro. Mano, quando você estiver livre, quero te contar umas paradas sobre a Marina. A história dela é surreal. Vamos nos falar. Kaká ficou olhando para a tela por alguns segundos, depois soltou um suspiro cansado. Ele apagou a notificação sem responder. Não tinha forças para conversar sobre Marina com Pedro. Não tinha forças para fingir que aquilo era apenas uma história bonita do passado sem nenhum peso emocional. Como contar ao próprio melhor amigo que ele era o homem misterioso que sua namorada tanto admirava? Como admitir que havia sentimentos que ele nunca superou? Kaká se levantou, foi até a cozinha, encheu um copo de água, mas nem bebeu. A mão tremia apenas por segurar o copo. Ele não entendia como uma única manhã podia bagunçar tanto a vida de alguém. Ele lembrava de cada detalhe dos dias que passou com Marina, de cada conversa longa, de cada noite em que ela dizia ter medo de dormir sem saber se acordaria enxergando algo ou nada. E ele estava sempre lá. Sempre. Mesmo quando tinha treinos, viagens, dor física. Ele voltava para ela de alguma forma. Tudo isso voltou à memória como se tivesse acontecido ontem. Ele olhava para o passado e sentia um nó apertar o peito. Como seguir em frente agora? Como continuar escondendo a verdade? Na manhã seguinte, Kaká foi para o CT do clube. Ao chegar, já havia jornalistas esperando, fotógrafos posicionados, repórteres querendo falar com ele. Mas ele não estava no clima para sorrir. Só queria treinar, gastar aquela angústia no campo, bater bola até o corpo pedir arrego. Os companheiros perceberam a energia estranha. Kaká, tá tudo bem? Perguntou Felipe, batendo no ombro dele. Só dormi mal, respondeu ele, curtamente. O técnico assobiou, chamando todos para o aquecimento. Kaká correu, alongou, driblou cones, tocou a bola com precisão, mas parecia funcionar no piloto automático. Quando alguém perguntava algo, ele demorava alguns segundos para responder, como se estivesse sempre em outro lugar. E estava com a mente no café, no sorriso de Marina, nas memórias, e no medo dela reconhecer a voz dele. Durante o coletivo, Pedro apareceu na lateral do campo, acenando. Fala, irmão, gritou Pedro, como se Kaká não estivesse a 10 metros dele. Kaká forçou um sorriso e acenou de volta. Pedro tinha uma energia tão grande e tão inocente que era difícil não gostar dele. E era exatamente isso que doía mais. Quando o treino terminou, Pedro veio caminhando em direção a ele. Então, mano, Pedro começou, animado. Você deu sorte de encontrar a Marina ontem. Ela gostou muito de você.
Disse que sua vibe é tranquila, que você passa uma paz. Kaká respirou fundo, tentando não reagir. Ela parece ser muito especial, respondeu ele. Pedro abriu um sorriso gigante. Demais. Nunca conheci alguém assim. E tem isso. Ele abaixou a voz, como se fosse um segredo. Ela fala muito sobre esse cara que ajudou ela na época em que era cega. Esse tal anjo anônimo. Ela vive dizendo que se reencontrasse ele, ia agradecer. Você acredita? Ela até sonha com esse cara às vezes. Kaká engoliu seco. Imagino, disse ele, mantendo o olhar baixo. Pedro bateu no ombro dele, rindo. Mas deixa isso pra lá. O importante é que agora ela tá bem. E mano, eu tô muito feliz com ela. Nunca senti algo assim. Aquilo atingiu Kaká como um golpe final. Era esse sentimento que ele jamais poderia destruir. Pedro, sem perceber a tempestade interna do amigo, continuou. Sexta vamos jantar lá em casa. Eu, você e a Marina. Nada demais. Ela quer te agradecer por ter sido tão gente boa ontem. Vê aí na sua agenda. Kaká tentou pensar em uma desculpa. Qualquer uma. Mas claro que Pedro não deixaria. Eu vou ver sim, disse Kaká. Vai ver nada. Pedro riu, dando mais um tapinha no ombro. Você vai, ponto final. Eu te busco se precisar. Kaká forçou um sorriso novamente. Tá bom. Pedro não percebeu que o amigo dizia uma coisa enquanto o olhar mostrava outra. Aquela noite foi ainda pior que a anterior. Kaká voltou do treino exausto. Mas mesmo assim, caminhou pela orla antes de subir para o apartamento. O vento estava frio. O céu coberto e o mar faziam barulho constante, como se conversasse com ele. Ele sentou num banco vazio e colocou as mãos no rosto. A mesma pergunta surgia na mente como um eco interminável. Eu devo contar a verdade. Mas, logo em seguida, outra voz, talvez do coração, respondia. Se você disser, destrói tudo. Ele fechou os olhos e deixou a memória vir. Kaká. As cores são bonitas mesmo sem eu ver. Marina perguntava, com aquela voz frágil. São, e um dia você vai ver todas elas. Respondia ele, sempre cheio de esperança. E como você sabe? Ele sorria. Porque você é forte. E porque eu acredito. Aquela lembrança rasgou o peito. Ele ainda acreditava nela. Mas agora precisava acreditar também que o lugar dele não era mais ao lado dela. Sexta-feira chegou quase como uma sentença. Kaká se arrumou devagar. Pensou em cancelar 1000 vezes, mas sabia que Pedro insistiria até ele aparecer. Ele colocou uma camisa simples, respirou fundo no elevador e seguiu até o endereço de Pedro. Quando a porta abriu, Pedro recebeu com um abraço caloroso, como sempre. Aí sim, meu irmão. Entra. A casa é sua. A sala estava aconchegante. Luzes amareladas, mesa arrumada, pizza recém-saída do forno. O cheiro era bom, mas a tensão no corpo de Kaká era muito maior do que qualquer aroma de comida. Marina saiu da cozinha naquele momento. Usava uma roupa simples, mas o sorriso iluminava o ambiente. Oi, Kaká. Ele respondeu com um aceno tímido. Oi, Marina. Tudo bem? Ela assentiu, mas não tirou os olhos dele. Aquilo fez Kaká sentir o chão tremer levemente. Pedro, animado como sempre, puxou os dois para a mesa. Vamos comer, antes que eu devore tudo sozinho. Kaká se sentou. Tentava parecer normal, mas Marina observava atentamente. A cada frase dele, ela inclinava um pouco a cabeça, como se buscasse algo. A cada riso contido, ela apertava os lábios, pensativa. Era claro que ela estava tentando juntar peças soltas dentro da memória. E isso deixava Kaká desesperado. Pedro falava sem parar, contando histórias engraçadas da juventude. Kaká ria de vez em quando, mas a cabeça estava em outro lugar. Depois da segunda fatia de pizza, Pedro se levantou. Vou pegar refrigerante. Vocês dois já voltem a comer que eu demoro só 1 minuto. Assim que Pedro desapareceu na cozinha, o mundo pareceu ficar silencioso demais. Marina respirou fundo. Kaká, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para ela, apreensivo. Pode.
Ela se inclinou um pouco para a frente. Ontem, no café, quando você apertou minha mão, eu senti uma coisa estranha. Uma sensação que eu já tinha sentido antes. Kaká engoliu seco. Às vezes a mente cria memórias novas com sentimentos antigos, tentou ele. Não, disse ela, com firmeza inesperada. Não é isso. Ela observou o rosto dele com intensidade. Sabe, eu vivi um ano inteiro sem enxergar nada. E quando a gente perde a visão, a gente aprende a sentir as pessoas de outro jeito. Pelo toque, pela respiração, pela voz. Ela fez uma pausa longa. E, Kaká, quando você fala, o meu coração lembra de alguém. Ele desviou o olhar imediatamente. Marina. Não, mas ela não deixou ele terminar. Deixa eu perguntar de novo, disse ela, com a voz baixa, porém firme. Você já segurou minha mão antes? Kaká fechou os olhos por um instante. Sentiu o peito doer. Não sabia o que dizer. Não podia dizer a verdade. Não podia mentir também. E nesse momento, como se o destino quisesse testá-los, Pedro voltou alegre. Trouxe refri. Bora continuar. Marina rapidamente se recostou na cadeira, tentando disfarçar a tensão. Kaká fez o mesmo. Pedro olhou para os dois, riu e disse: O que foi? Vocês estavam falando de mim? Os dois negaram ao mesmo tempo. Não. Era óbvio que havia algo estranho. Mas Pedro, por ser sempre desligado emocionalmente, não percebeu. A noite continuou, mas algo entre Kaká e Marina havia mudado para sempre. Ela não tinha mais apenas uma suspeita. Agora ela tinha um pressentimento. E Kaká sabia disso. Quando ele se despediu, Marina segurou o braço dele por um segundo a mais. Boa noite, Kaká, disse ela, olhando fundo nos olhos dele. Boa noite, respondeu ele, evitando encará-la por muito tempo. Pedro o acompanhou até a porta, dando um abraço apertado. Tamo junto, irmão. Sempre. Kaká sorriu. Mas o sorriso doía. Quando desceu o elevador e saiu do prédio, o ar frio da noite bateu no rosto dele como um tapa. Ele respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos por alguns segundos e tentou recuperar o equilíbrio. A situação havia mudado drasticamente. Agora, não era apenas Marina reconhecendo a voz dele. Era Marina lembrando do toque dele. Era Marina juntando peças. Era Marina sentindo que algo grande havia sido escondido dela. E Kaká entendia com clareza. O silêncio que ele escolheu no café estava prestes a ruir. A tarde caía sobre São Paulo com um céu alaranjado que parecia pintar cada prédio com tons quentes. O estádio do clube estava em clima de evento beneficente, com gente subindo e descendo corredores, voluntários carregando caixas, jornalistas preparando câmeras. Mas, dentro daquele turbilhão, havia um lugar silencioso, o corredor estreito que levava aos túneis internos. E foi justamente lá que o destino decidiu agir de novo. Kaká caminhava sozinho, com a cabeça cheia de pensamentos que não paravam nem por um segundo. Desde o jantar na casa de Pedro, nada fazia sentido. Cada vez que lembrava do olhar de Marina, um peso enorme se instalava no peito. A maneira como ela apertou o braço dele ao se despedir. A forma intensa como ela tentava buscar memória na voz dele. A pergunta direta que quase o derrubou. Você já segurou minha mão antes? Ele não tinha esquecido nenhum detalhe. Estava perdido em tudo isso quando ouviu um som seco, seguido de um gemido baixo. Ai! A voz feminina doeu no ar. O corpo inteiro de Kaká entrou em alerta. Ele correu instintivamente. Dobrou a curva do corredor e a viu no chão. Marina, caída entre duas caixas de material técnico. Uma delas havia deslizado e prendido seu pé. Ela tentava se levantar, mas a dor não deixava. Quando viu Kaká, seus olhos se arregalaram. Kaká, disse ela, com a voz frágil, acho que torce o tornozelo. Ele não hesitou. Ajoelhou-se ao lado dela, movendo a caixa com cuidado. Calma, eu vou te tirar daqui. Quando tocou o braço dela para ajudá-la, uma coisa aconteceu. Uma coisa que ele não esperava. Uma coisa que ela não esperava. O toque fez o corpo dela estremecer. Não de dor, mas de reconhecimento. Foi como um choque silencioso, um raio que atingiu uma memória adormecida.
Os olhos de Marina ficaram úmidos por um segundo. Esse toque, murmurou ela. Kaká percebeu imediatamente. E percebeu que era tarde demais para recuar, mas precisava tentar manter o controle. Marina, você só está assustada. Vamos tirar seu pé primeiro. Ele a segurou pela cintura. Com cuidado, a ajudou a levantar. Assim que ela apoiou o peso na perna, gemeu. Não consigo, dói muito. Então encosta aqui, disse Kaká, permitindo que ela se apoiasse no braço dele. Quando ela colocou a mão no antebraço dele, o choque de reconhecimento se intensificou. Ela ficou completamente imóvel por um instante, como se estivesse ouvindo vozes do passado. Kaká, disse ela, num sussurro trêmulo, você tem um jeito muito familiar. Ele respirou fundo. Marina, você está nervosa. Isso acontece quando a gente se machuca. Não, disse ela, balançando a cabeça devagar. Não é isso. Seus olhos encontraram os dele com força. Eu sinto que já caminhei assim antes, com alguém me guiando desse jeito. Kaká desviou o olhar, tenso. Vamos levar você para o saguão. Lá tem gelo. Você precisa disso. Mas ela parou de andar, fazendo Kaká virar para ela. Me responde uma coisa, Kaká, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Se eu estivesse certa, se você já tivesse segurado minha mão antes, você me contaria. Ele ficou mudo. O corredor parecia diminuir, as paredes se estreitarem, o ar sumiu. Marina estava a centímetros dele, olhando dentro dos olhos, esperando uma verdade que ele não podia dar. Marina, ele começou. Não é tão simples. É sim, interrompeu ela. Ou você já esteve comigo naquela época, ou não esteve. Dizer a verdade não muda o passado. Kaká fechou os olhos por um instante. Se o passado fosse apenas dos dois, talvez até pudesse. Mas o passado estava ligado ao presente, e o presente incluía Pedro. Marina, começou ele de novo, com a voz falhando. Eu. Mas antes que pudesse terminar, uma voz explodiu no corredor. Marina. Era Pedro. Ele apareceu correndo, com a respiração ofegante, olhando para a cena com espanto. Marina apoiada em Kaká, os dois próximos demais, o clima no ar tão denso que até um cego perceberia. O que aconteceu? Perguntou Pedro, já segurando Marina pela outra mão. Kaká soltou imediatamente o braço dela. Ela caiu, explicou ele, tentando manter a calma. Eu só estava ajudando. Marina tentou sorrir para tranquilizar Pedro. Foi só um tropeço, nada demais. Pedro passou o braço na cintura dela de forma protetora. Amor, você tem que tomar cuidado. Esse estádio é cheio de caixas largadas. Ele olhou para Kaká com sinceridade. Valeu, irmão. De verdade. Kaká assentiu. Mas Marina ainda estava olhando para ele. Não era um olhar de agradecimento. Era um olhar carregado de pergunta, de confusão, de um reconhecimento que ainda não tinha nome. Pedro apoiou Marina e começou a levá-la para o ambulatório. Antes de virar a esquina, ela olhou para trás mais uma vez. O olhar dela dizia tudo. Você está escondendo algo. Eu sei. E o de Kaká respondia silenciosamente. Eu não posso te dizer. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou sentada na cama, com uma xícara de chá nas mãos, olhando para o nada. O toque de Kaká ainda queimava na memória. Ela se lembrava de um toque semelhante entre paredes simples, num quarto com cheiro de talco e remédio. Lembrava-se de dedos segurando sua mão quando o medo vinha. De alguém que dizia, eu tô aqui, segura firme. E a maneira como Kaká segurou seu braço hoje era a mesma. Ela pegou o antigo caderno onde anotou suas sensações durante a cegueira. Folheou as páginas, buscando algo. Encontrou. Ele segura minha mão com carinho e força ao mesmo tempo. Quando eu quase caí no corredor da clínica, ele me segurou pela cintura. Ele fala baixo, mas sempre firme. Marina fechou os olhos com força. Era igual, e isso a assustava. Enquanto isso, Kaká estava no apartamento, sentado no chão da sala, encostado na parede, com as mãos no rosto. Ele nunca se sentiu tão dividido na vida. Ele queria contar tudo. Queria olhar nos olhos de Marina e dizer, sou eu.
Eu nunca fui embora. Eu procurei você. Mas então vinha o rosto de Pedro na cabeça, sorrindo, alegre, orgulhoso. Ela é a mulher da minha vida, irmão. E o coração de Kaká sangrava, porque ele sabia que destruiria o amigo se dissesse a verdade. E talvez destruísse Marina também. E assim, ele se segurava, se calava e sofria. 2 dias depois, Pedro convidou Kaká para ir até a casa deles novamente. Só para ver como a Marina está, disse ele. E cara, acho que ela quer te agradecer outra vez. O coração de Kaká quase parou. Ele foi contra sua vontade. Quando chegou, Marina estava no sofá, com o tornozelo enfaixado. Ela sorriu educadamente, mas havia algo diferente no olhar. Oi, Kaká. Oi, como você tá? Melhor. Pedro entrou com suco e colocou tudo na mesa. Vou descer buscar a comida. Pedi um macarrão top. Vocês fiquem aí. 2 minutinhos. Quando a porta fechou, o silêncio na sala voltou a se tornar pesado. Marina olhou para Kaká sem rodeios. Eu preciso perguntar outra vez, disse ela. Você já esteve comigo naquela época? Kaká sentiu o sangue gelar. Ela continuou. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto isso, Kaká. Eu lembro de sensações. Do jeito que você fala, do jeito que você segura meu braço, até a forma como você respira. Os olhos dela brilharam. É igual. Kaká ficou imóvel. E então ela fez uma coisa que ele não esperava. Ela estendeu a mão. Deixa eu ver, disse ela, quase sussurrando. Se eu pegar sua mão, meu coração vai lembrar? Ele deu um passo para trás instintivamente. Não, Marina, por favor. Por quê? Ele desviou o olhar, tentando não desmoronar. Porque não é justo. Respondeu ele, finalmente. Ela franziu o senho. Injusto para quem? Kaká sentiu a pergunta entrar como uma flecha. Antes que pudesse responder, a maçaneta girou. Pedro voltou. Cheguei, meus queridos. Bora comer. Marina recuou rápido. Kaká respirou fundo, tentando esconder a angústia. Pedro colocou sacolas na mesa sem notar nada. Mas naquele instante, entre Kaká e Marina, algo impossível de ignorar havia acontecido. Algo decisivo. Algo que deixaria o próximo capítulo inevitável. Um capítulo onde ou a verdade apareceria, ou o silêncio destruiria alguém. A madrugada chegava silenciosa sobre São Paulo. Depois da tensão nos dias anteriores, do toque que reacendeu memórias, das perguntas que Marina fez com o coração pulsando de verdade, Kaká sabia que não poderia continuar fugindo. Ele sabia que havia chegado o momento, o mais doloroso, o mais complicado, o mais perigoso para todos os envolvidos. O momento de encarar o destino de frente. O relógio marcava quase meia-noite quando Kaká saiu do prédio onde morava. O vento frio batia no rosto dele, bagunçando os cabelos, mas não era isso que o incomodava. Era o que estava prestes a fazer. Era o peso da decisão que carregava nos ombros desde o instante em que reencontrou Marina no café. Era saber que seu coração seria quebrado de uma vez por todas. Era entender que, ao falar a verdade, talvez estivesse abrindo mão do pedaço mais importante da própria história. Mas ele precisava, não pelos próprios sentimentos, e sim pelo alívio dela, pelo direito que Marina tinha de saber a verdade sobre o passado. E, principalmente, pela chance de colocar um fim naquela angústia silenciosa que vinha crescendo entre os dois a cada olhar, a cada toque, a cada frase. Então ele caminhou até o prédio de Marina e Pedro, sem pensar 2 vezes, sem preparar discurso, sem prometer a si mesmo que seria forte. Apenas foi. Porque sabia que, se ficasse mais 1 minuto pensando, desistiria, e o arrependimento seria eterno. Subiu o elevador sentindo o coração acelerar como se estivesse em campo em uma final decisiva. Nunca tinha ficado tão nervoso na vida, nem mesmo nas partidas mais importantes da carreira. A porta se abriu, e o corredor parecia mais longo do que antes, como se o destino estivesse dando mais tempo para ele voltar atrás. Mas ele continuou andando. Bateu na porta. Foram segundos, mas pareciam horas. Então ela abriu. Marina estava de pijama simples, com o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos meio cansados, mas ainda assim, linda.
Ela arregalou os olhos ao vê-lo ali. Kaká, o que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo. A gente precisa conversar. Ela hesitou por um segundo. Depois abriu a porta completamente. Entra. Enquanto ele entrava, olhou ao redor procurando Pedro instintivamente. O Pedro não está, disse ela, quase lendo seus pensamentos. Ele saiu para ver um amigo. Só volta tarde. O silêncio caiu entre os dois como uma tempestade pronta para cair. Marina fechou a porta devagar e ficou alguns segundos encostada nela, olhando diretamente para ele. Kaká, começou ela, com cautela. Você veio por causa da minha pergunta, não foi? Ele assentiu, sem conseguir esconder nada. Marina, disse ele, com a voz rouca, eu não consigo mais fugir. Ela deu alguns passos em direção ao sofá, mas não se sentou. Ficou de pé, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, nervosa. Eu passei noites pensando nisso, disse ela, com a voz baixa. O toque, sua voz, sua forma de me guiar. Tudo isso me trouxe memórias que eu achei que nunca mais fossem voltar. E cada hora que passa, eu tenho mais certeza. Ela respirou fundo. Mas eu preciso ouvir da sua boca. Kaká sentiu o coração doer. Marina, me diz a verdade, disse ela, encarando-o diretamente. Você já esteve comigo naquela época em que eu não enxergava. Ele fechou os olhos com força, como se a pergunta fosse uma lâmina atravessando seu peito. E então disse: sim. O silêncio que veio em seguida não era vazio. Era cheio. Cheio de tudo o que eles nunca disseram. Cheio de lembranças que agora voltavam como ondas quebrando com força. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas instantaneamente. Eu sabia, murmurou ela. Eu senti isso desde o primeiro momento. Eu não estava louca. Kaká tentou sorrir, mas o sorriso saiu frágil, quebrado. Você nunca esteve louca. Ela deu alguns passos para mais perto, como se precisasse vê-lo melhor, como se estivesse tentando enxergar no rosto dele todos os detalhes que imaginou durante a cegueira. Por que você nunca me contou? Perguntou ela, com lágrimas escorrendo. Por quê, Kaká? Ele respirou fundo, pesado. Porque, quando eu voltei da viagem, você já não estava lá. Sua família te levou embora sem aviso. Eu procurei você, disse ele, com a voz tremendo. Eu procurei por meses, Marina, mas nunca te achei. Não sabia se você tinha feito a cirurgia, se estava bem, se estava viva. Os olhos dele se encheram de lágrimas agora. Eu achava que tinha falhado com você. Ela levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. Eu queria, murmurou ela. Eu queria tanto ter visto você naquela época, ter agradecido, ter te abraçado. Kaká balançou a cabeça. Não me importa. Você está bem agora. Isso é o que sempre importou para mim. Ela deu mais um passo, tão perto que ele podia sentir a respiração dela. Mas por que agora? Por que você não me disse isso no café? Kaká engoliu seco. Por quê? Eu vi você com o Pedro. E porque ele é meu irmão. Eu não podia. A voz falhou. Não podia colocar você no meio disso. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, mas elas voltaram ainda mais fortes. Kaká, você sabe que isso muda tudo. Ele fechou os olhos. Não muda nada. Ela franziu o senho. Como não muda? Porque você está com o Pedro. E ele te ama. Ele te admira. Ele fala de você como se você fosse o melhor presente que a vida deu a ele. Kaká respirou fundo. E você sorri quando olha para ele, Marina. Eu vi isso. Ela balançou a cabeça, negando. O que você viu não é o que eu estou sentindo agora. Essas palavras atingiram Kaká como um soco. Mas ele sabia que não podia permitir que elas se tornassem algo maior. Marina, disse ele, com uma dor quase física na voz. Você não está pensando com clareza. Está misturando passado com presente. Está misturando gratidão com sentimento. Eu não posso deixar você destruir a vida que construiu com o Pedro por causa de algo que deveria ter ficado lá atrás. Ela deu um passo ainda mais perto. Agora estavam quase encostados. Mas eu não consigo ignorar o que estou sentindo. Marina, por favor, disse ele, fechando os olhos. Não diga nada mais.
Não torne isso mais difícil. Ela respirou fundo, estremecendo. Kaká, você foi o homem mais importante da minha vida naquela época. Você me deu esperança. Você ensinou cores para alguém que vivia no escuro. Você segurou minha mão quando ninguém mais segurava. Você me fez acreditar que eu podia vencer. A voz dela ficou embargada. Você nunca foi só parte do meu passado. Ele abriu os olhos, agora cheios de lágrimas que ele não conseguia mais esconder, e disse, com toda a verdade do mundo: e você nunca deixou de estar no meu coração. Ela levou a mão à boca, chorando mais forte. E então, num impulso quase impossível de segurar, ela deu um passo final e encostou a testa na dele. As lágrimas dos dois se misturaram no curto espaço entre seus rostos. Foi naquele instante que Kaká sentiu a vida inteira tremer. Foi naquele instante que ele teve vontade de segurá-la, protegê-la, amá-la. Foi naquele instante que ele entendeu que poderia perdê-la para sempre. E mesmo assim, ele deu um passo para trás. Ela abriu os olhos, confusa, quase desesperada. Por quê? Sussurrou. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Porque eu te amo demais para te machucar, disse ele. Porque se eu te deixar escolher agora, você vai escolher com a emoção. E a emoção passa, mas a culpa não passa nunca. Ela balançou a cabeça, chorando. Não faz isso comigo, Kaká. Marina, você merece uma vida inteira de paz. E eu não posso ser o motivo de uma ruptura entre você e o Pedro. Ele é bom. Ele te ama. Ele nunca deixaria você sozinha. Ele nunca deixaria você cair. Kaká engoliu seco. Mas eu já deixei. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Kaká respirou fundo e então fez o que sabia que precisava fazer. Mesmo que doesse como arrancar o próprio coração. Ele encostou a mão no rosto dela pela última vez. Você me encontrou, Marina. Isso já basta. Você me viu. Pela primeira vez. Ele sorriu entre lágrimas. Eu esperei por isso durante anos. Obrigado. Ela segurou a mão dele, desesperada. Kaká, não vai embora. Ele fechou os olhos, lutando contra si mesmo. Eu preciso. E soltou a mão dela devagar. Por favor, implorou ela, chorando. Ele deu um passo para trás. Depois mais um, até chegar perto da porta. Virou-se, abriu-a. Antes de sair, olhou para ela uma última vez. Seja feliz, Marina. Mesmo que não seja comigo. E saiu. A porta se fechou devagar, mas para os dois parecia que o mundo tinha se fechado junto. Dias depois, Marina encontrou uma carta deixada discretamente na portaria. Era dele. Ela abriu com as mãos trêmulas. Marina, você foi luz para mim quando eu nem sabia que estava no escuro. Você me ensinou que o amor mais puro é aquele que não pede nada em troca. Eu nunca vou esquecer a forma como você segurava minha mão. Nunca vou esquecer a força que você tinha mesmo sem enxergar nada. E eu espero, do fundo do meu coração, que você viva tudo o que a vida lhe reservar. Sem medo, sem sombras, sem passado preso. Se algum dia nossos caminhos se cruzarem de novo, que seja com você sorrindo. Com carinho eterno. R. No final da página, uma única frase. O azul sempre foi você. As lágrimas caíram silenciosas pelo rosto de Marina enquanto ela abraçava a carta contra o peito. Cena final. Kaká sentado sozinho nas arquibancadas vazias, olhando o campo iluminado pelo pôr do sol. Ele respira fundo. Fecha os olhos. Um sorriso triste, mas sereno, aparece no rosto dele. E ele diz baixinho: você merece o mundo, Marina. A câmera se afasta, mostrando o estádio imenso, enquanto ele permanece ali, pequeno, solitário, mas em paz. A narração final dá o fecho. Às vezes amar é lutar, às vezes amar é esperar, mas, às vezes, amar é saber partir e torcer, de longe, para que o outro seja feliz.